Hoje, todos nós da grande família eudista estamos em festa, porque neste dia celebramos nosso pai fundador, São João Eudes. Mensagem para os cristãos de hoje. São João Eudes não é um homem de ontem. Sua experiência e sua palavra podem chegar com proveito ao sacerdote, ao religioso, ao leigo de hoje. Quem se deixa levar por sua mão poderá entrar no mundo de Jesus Cristo para viver de forma peculiar o mistério da presença ativa do Senhor nele e para descobrir as raízes profundas e nutrientes de seus compromissos cristãos para com Deus, com o homem e com a história. Mais que na letra de seus textos, a atualidade de um santo se encontra na estrutura de seu pensamento e na capacidade deste para iluminar e animar as exigências da fé ante a realidade do mundo atual. As radicais inquietudes que realçam na igreja de nosso tempo são, entre outras, a formação de autênticos seguidores de Jesus Cristo, a necessidade de encarnar o Evangelho na realidade atual, de modo que se constituam em fermento transformador da sociedade o papel ativo que, na missão da igreja, devem tomar, em especial os leigos. Estas inquietudes adquirem matizes próprios em cada região. Na igreja latino-americana, o desejo deste dia é a evangelização como ação libertadora das angústias e operações de nossos povos. Nossa igreja tem tomado consciência disso e gradativamente vai delineando com maior clareza seus compromissos e toma opção pastoral definida, opção preferencial pelos pobres, pelas vocações aos ministérios, pelos jovens, pela família. Para ser cristão, esta ação libertadora em que estão empenhados os cristãos devem partir de Jesus Cristo e deve conduzir à realização de seu projeto específico de salvação. Que contribuição espera encontrar o cristão de hoje leigo ou presbítero comprometido nas lutas do homem e da igreja na visão de São João Eudes? Antes de tudo, João Eudes convida a viver uma espiritualidade da encarnação. Para ele, Jesus Cristo cumpre hoje sua missão salvadora, encarnado na igreja, que é seu corpo, em cada cristão que deve revestir-se dos sentimentos de seu mestre e em quem o cumprimento do que falta a paixão. Colossenses 1:24. O impulso a fazer presente no mundo as atitudes de Jesus, encarnar suas opções e decisões pelo homem, pelo pobre, preferencialmente, para fazê-los digno filho de Deus. É essencial na missão da igreja. As atitudes de Jesus em sua obediência ao Pai e em seu amor e entrega pelo homem até dar a vida por ele, se vivem no cristão de hoje, nos mártires de hoje, naqueles que amam e lutam até a morte pela libertação de seus irmãos. A partir do seu batismo, com efeito, cada cristão está habitado pelo poder das virtudes, os estados e mistérios do Senhor. Em resposta a esse poder, o crente não só faz presente Jesus Cristo no mundo diário
no viver, como também assume desde sua fé os compromissos do homem com a história da salvação. Assim, o entendeu e o fez o próprio Padre Eudes ao tomar posição profética desde o Evangelho e como expressão da espiritualidade que vivia em favor dos humildes e dos marginalizados, e ao falar por eles ante os poderosos de sua época. Não contente com isso, propiciou o nascimento de obras para seu serviço. Para o cristão comprometido, Cristo não é só o inspirador distante e romântico de suas empresas e suas lutas, senão o poder salvador que habita e o lança ao combate histórico da libertação integral do homem. Esta luta reveste-se de um caráter peculiar, vencer as forças opositoras para instaurar o reino de Deus. Para João Eudes, é fundamental a oposição total ao pecado, poder contrário ao evangelho da salvação. Não entende este exercício cristão como simples purificação de defeitos e vícios, senão como combate implacável contra as raízes profundas do mal no indivíduo e na sociedade. Assim, o olha nossa Igreja latino-americana quando salienta o pecado institucional que transborda o âmbito da vida privada dos homens. Empenho do crente é identificar as formas que revestem hoje o pecado, escravizando o homem e enfrentando-o a seus irmãos. De igual maneira, é preciso descobrir em cada tempo e lugar as formas históricas que devem revestir a dimensão temporal do reino de Deus. Em nosso horizonte latino-americano e a construção do mundo novo, a civilização do amor, para que Jesus viva e reine no coração do homem e da sociedade. Tomando a parte que lhe corresponde nesta luta, o cristão de hoje viverá nele, em seus irmãos, seus compromissos batismal de renúncia ao mal e de adesão forte e vital ao Cristo triunfador, libertador do pecado e da morte. A doutrina do Padre Eudes é espiritualidade do batismo, oferecida a todo crente, sacerdote ou leigo. Ao mesmo tempo, é espiritualidade eclesial, que compromete a viver como parte ativa do corpo de Cristo. Para todo cristão, o batismo é o título primário para a santidade, a oração, a vocação de testemunha de Jesus Cristo em todo lugar onde o Evangelho deve penetrar. Incorporar, além disso, a Igreja, corpo místico de Jesus, Cristo total, empenhada em sua missão essencial de evangelizar. Ali, cada qual sacerdote e leigo tem seu espaço peculiar e necessário. Cada um sente como próprio o compromisso de ser igreja evangelizadora e chamada à santidade. Fiel a este princípio, ao longo de toda a sua vida, o Padre Eudes abriu campo indiscutível à missão dos leigos em suas obras e em suas atividades. Esta é a mensagem do Padre Eudes aos cristãos de hoje, ao ser homem de aliança de avançada convocação de martírio, ator na história para ser batizado e membro
vivo do Cristo Salvador e da Igreja, que é seu corpo. Imerso na luta histórica, o cristão não pode esquecer que por seu batismo exerce uma vocação sacerdotal no mundo, é testemunha e adorador do Deus vivo. Unido a Jesus Cristo, não só compartilha as lutas do Evangelho da salvação, senão que participa de sua ação sacerdotal. Em Cristo, por Ele e nele, tributa ao Pai a gozosa homenagem da religião. O crente encontra assim o sentido pleno de sua vocação cristã. Também o sacerdote, em virtude de seu batismo e de sua ordenação, se sente arrebatado pela força do sacerdócio de Jesus Cristo, que o impele a ser, antes de tudo, anunciador das investigáveis riquezas do Evangelho, a presidir com suma dignidade a Assembleia Litúrgica da Igreja e a empenhar-se nas opções salvadoras de Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, em favor do homem escravizado pelo mal e pela malícia opressora de seus irmãos. Esta função sacerdotal, por sua carga profética de verdade e de denúncia, está aberta a partir de sua mesma raiz ao supremo testemunho do martírio, não inusitado em nossa igreja e considerado pelo Padre Eudes como a culminação extrema da vida cristã, apropriando-se das atitudes de Jesus segundo a escola de São João Eudes. O presbítero e o leigo de hoje podem chegar-se ao mundo atual, levando o olhar misericordioso de Jesus sobre a realidade para descobrir as misérias humanas ali vividas e discernir, a partir do Evangelho, as causas que originam as situações de opressão. A consciência de ser voz de Jesus Cristo no mundo os levará não só a denunciar valores das injustiças, como também a propiciar e promover ações eficazes contra os males que escravizam o homem. Assim, entendeu o Padre Eudes sua doutrina sobre o amor misericordioso do coração divino de Jesus e do admirável coração de Maria. E só assim esta experiência espiritual encontrará no mundo de hoje espaço próprio no empenho cristão de fazer surgir a civilização do amor habitada pela justiça e a paz. Padre Álvaro Torres, eudista colombiano. São João Eudes, rogai por nós.